Boa noite a todos. É meio dramático. Meu coração tá... Você já viu que na vida parece que uma notícia ruim chama outra ruim? Quando parece que uma coisa ruim vai acontecer, outras acontecem ao mesmo tempo, e parece que tem um propósito para arrebentar com a gente. E nessas horas a gente fica com o coração pequeno, né? Imagina que nesse exato momento existam milhares de pessoas que estão em situação assim, precisando de transplante, sendo atropelados. E eu estava me lembrando quando o nosso filhinho tinha em torno de 3 anos de idade, ele precisou fazer uma cirurgia simples de hérnia. E aí os enfermeiros chegaram para buscá-lo lá no quarto e deram uma injeçãozinha nele e quando ele saiu para a sala de cirurgia, meu coração apertou assim de uma tal maneira. Cirurgia simples, daqui a pouco ele estava de volta. Imagina o coração de quanta gente está apertado hoje à noite. Quanta gente, tanta tristeza. E no domingo passado, a gente trabalhou aqui sobre o assunto da intercessão. Nós somos chamados para sermos intercessores, para a gente orar, para que a bênção chegue às pessoas. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E todo aquele a quem Cristo justifica, ele é um justo. Não é perfeito, mas é um justo. E nós precisamos acreditar que a nossa oração, ela modifica situações. Por isso, sempre que nós pudermos, nós precisaríamos estar orando. Sabe? Orando por todas as pessoas que estão em acidentes. Todas as pessoas, sabe, às vezes eu fico pensando, a gente às vezes fala assim, Senhor, abençoa os doentes da nossa igreja. Ok, mas somos 8 bilhões de pessoas no mundo. A nossa oração precisa abençoar o que está atropelado, o que está precisando de um transplante, as famílias que estão se separando, os filhinhos abandonados, os velhinhos rejeitados. A gente precisa orar por eles. E aí as pessoas falam assim, mas pastor, você acha que vai fazer diferença? Claro que vai. Porque se não fosse assim, Deus não falaria para a gente orar e interceder. A sua oração é poderosa e eficaz. Bom, mas não é o tema dessa noite. Hoje, novamente, nós temos a alegria de termos alguns convidados que estão vindo já pela 3ª vez, e alguns que estão vindo pela 1ª vez, e nós gostaríamos de conhecê-los. O Wellington e a Antônia já têm estado aqui com a gente, desde sexta-feira pelo menos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, que vocês se sintam muito abençoados entre nós. Nós temos também o Francisco e o Manuel, que estão conosco já desde sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Tem um presentinho, né, para entregar para esses. Então traz aqui para o Wellington e para a Antônia, por gentileza. Levantem a mão, por favor, aí, só para eles localizarem você. Isso, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz em ter vocês com a gente. E o Alexandre está hoje pela 1ª vez. Onde está o Alexandre? Levante a mão. E aí, Alexandre, como vai? Seja muito bem-vindo, alegria ter você entre nós. Está tendo um retorno, acho que aqui no retorno que está zunindo a minha orelha aqui, tem a Camille. Oi, Camille, como vai, querida? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Levanta a mão para você receber um presentinho. É só um pouquinho mais, a mão um pouquinho. Isso. Olha, do seu lado esquerdo está chegando alguém ali. E o Raimundo, aonde está o Raimundo? Que legal que você está aqui, Raimundo.
Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz com a sua presença aqui. E nós vamos falar para eles aquilo que nós já sabemos. Lembram-se? Então, sob a minha regência, a gente começa, tá certo? Sejam muito bem-vindos e que Deus os abençoe. É isso mesmo, esse é o desejo do nosso coração. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. E saiba que nós estaremos orando por vocês já a partir de agora. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer porque o Senhor nos tem conservado com vida, com bem-estar, com segurança e com paz. Obrigado porque o Senhor nos trouxe à sua casa para ouvirmos a sua palavra. Obrigado porque nós somos incentivados a orar pelas pessoas em sofrimento e dificuldade. E nós queremos nos valer de estarmos com esse grupo tão significativo, onde estamos orando conjuntamente e pedir em favor de todos os sofredores desse mundo. Tem muita gente com fome, tem muita gente com sede, tem muita gente precisando de abrigo, de um lugar para morar. Tem muita gente que está sofrendo violência, abuso, maldade. Tem muita gente que está querendo tirar a vida porque não encontra propósito. Tem muita gente doente. Tem muita gente nos acidentes gritando por socorro. Tem muita gente precisando de transplante. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente clamando para que o Senhor se manifeste na vida delas. E nós agora queremos interceder em favor dessas pessoas. Todas as pessoas do mundo, meu Pai. Que os anjos que estão ao pé do trono de Jesus Cristo possam sair em resposta a essas nossas orações, para abençoar essas pessoas aonde elas estiverem, meu Pai. E hoje nós temos a alegria de ter alguns convidados aqui conosco, o Wellington, a Antônia, o Francisco, o Manuel, o Alexandre, a Kemily, o Raimundo, e nós queremos interceder por eles também. E pedir que o Senhor os envolva no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Que eles sintam a sua presença e que eles possam saber que há um Deus que os ama. Um Deus que tem um plano para a vida deles. Um Deus que quer dirigi-los passo a passo. E a cada um de nós, por favor, atende aos clamores do nosso coração. Nós temos tantos desafios pessoais, mas nós precisamos muito do seu poder e da sua graça, Senhor. Fala o nosso coração através da sua palavra agora. E que Jesus encha o nosso coração do amor divino, te pedimos em Cristo. Amém. Jesus pagou um preço altíssimo, não foi? A mensagem dessa manhã me impressionou muito. Eu já preguei algumas vezes isso, mas acho que toda vez que eu prego eu fico muito tocado. É você pensar que o grande Deus abre mão da eternidade por minha causa. E não dá para entender. Que eu valho a vida de Deus. A gente não consegue entender direito. E Jesus estava na cruz com todo aquele sofrimento. E chegou um momento que num alto brado, Jesus disse assim: está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E algumas pessoas pensam assim: pastor, mas Jesus não havia falado que ele iria morrer e ia ressuscitar? Sim. Ele não sabia que ele iria ressuscitar? Sabia. Mas como é que ele vai para a morte sem enxergar a ressurreição? É porque o grande peso do pecado que veio sobre ele
fez com que ele ficasse cego diante da esperança. Ele não conseguia enxergar. Olha como que é o pecado. Ele coloca uma barreira diante de nós, a gente não consegue enxergar aquilo que a gente até acredita. E Jesus não conseguia enxergar. Só que nesse momento final, Jesus, ele diz assim: Senhor, eu não consigo enxergar, eu estou indo para a morte final, para a morte eterna, uma ruptura completa da divindade. Eu estou indo para lá consciente, o meu coração está amargurado, mas eu não posso deixar o Wellington se perder. Eu vou para a morte eterna por causa dele. E ele foi. E ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso também é vida de fé. E aí ele diz assim: está consumado. E eu fiquei pensando, não é? Deus estava ao pé da cruz, envolto naquela escuridão, juntamente com os anjos e com o Espírito Santo. Como você acha que foi a reação de Deus Pai, do Espírito Santo, dos anjos e dos discípulos diante daquela situação? Deus sabia que Jesus iria ressuscitar ali há 2 dias? Sabia ou não sabia? O Espírito Santo sabia que Jesus iria ressuscitar? Jesus iria ressuscitar. Eles sabiam qual era, você acha, que o sentimento que eles tiveram quando Jesus disse assim: está consumado. Eu fico imaginando que era uma mistura, né? Uma mistura de dor, de ver o filho sofrendo tanto, Jesus sofrendo tanto, e ao mesmo tempo um senso de missão cumprida. Um senso de missão cumprida. Vocês se lembram do que está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 15? Quando Adão e Eva pecaram, e Deus apareceu para eles, e aí, em Gênesis 3,15 está exposto o Evangelho. Em Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente, entre ti, a serpente e a mulher, igreja, o povo de Deus, entre a tua descendência e o seu descendente, que era Jesus. E diz assim: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás. Sabe o que estava acontecendo aqui? A morte de Jesus representava que o seu calcanhar estava sendo ferido, mas a cabeça da serpente estava sendo esmagada. Quando Jesus diz assim: está consumado, é uma palavra em grego chamada tetelestai. Ele estava dizendo assim: está pago. Está pago, a dívida está paga. Naquele tempo, quando alguém cometia algum crime ou precisava de pagar alguma dívida, e aí quando ela cumpria aquela pena, ela recebia um documento ela recebia um documento escrito de dívida, e quando ela pagava, obrigado, Alessandro. E quando ela pagava aquilo, ela ia diante de um juiz, e o juiz pegava esta folha chamada escrita de dívida, e escrevia nessa folha: tetelestai, está pago. A Bíblia diz que o salário do pecado é? E aí Jesus diz assim: está pago. O salário do pecado está pago. A cabeça da serpente foi esmagada, a vitória está ganha. E agora eu quero que você diga o seu nome. Eu vou dizer assim: agora o Josué
ele pode receber a vida eterna. E eu quero que você diga o seu nome. Agora podem receber a vida eterna. Tetelestai, está pago. A dívida está paga. O caminho está aberto. Isso mesmo. O caminho está aberto, Emanuel. O Emanuel tem o nome do meu pai. Que legal que você falou. Tocou meu coração. O caminho está aberto. O abismo foi transposto. A reconciliação aconteceu. Está consumado, o preço foi pago. Ao mesmo tempo que Deus, o Pai e o Espírito Santo estavam muito tristes em ver a situação em que seu filho se encontrava, eles estavam com espírito de triunfo. Todo esse amor da divindade pela humanidade agora poderia ser exercido de forma profunda, ampla e eterna. E eu fico pensando como os anjos reagiram diante dessa situação. Como você acha que os anjos reagiram diante dessa situação? Você sabe que aos anjos não é dado conhecer todas as coisas. É claro que eles conhecem muito mais do que a gente, muito mais, a convivência com Deus, o conhecimento da Escritura, mas tem algumas coisas que eles não sabem. Por exemplo, lembram da história de Abraão? Eles não sabiam o fim da história de Abraão. E quando Deus, quem sabe um dia eu vou pregar esse sermão aqui, quando Deus, ele fala assim: Abraão, não estendas a sua mão, e Abraão vê o cordeiro, os anjos aplaudem. Eles aplaudem, eles não sabiam o que ia acontecer, e eles aplaudem. E eu fico imaginando agora, eles sabiam que Jesus iria ressuscitar, porque o próprio Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Eu não sei se eles têm mãos, a Bíblia diz que tem mãos, né? Eu imagino que a mão deles devia estar suando, sabe? Na expectativa. Todo o céu estava numa expectativa do que iria acontecer. A decisão que Jesus iria tomar. O Pai e o Espírito sabiam a decisão que Jesus ia tomar, mas eu acredito que os anjos não. Naquela hora. E eu fico imaginando que eles estavam com a mão suando, o bigodinho suando, igual eu agora aqui. Na expectativa, como isso vai terminar? E Jesus diz assim: a dívida está paga. Eu fico imaginando os anjos se abraçando e chorando ao mesmo tempo, por causa do sofrimento do seu amado comandante. E eles se abraçam e diz: que triste, mas que bom que ele venceu. Que horror tudo isso, mas que maravilha que a vitória foi ganha. Está consumado, preço altíssimo. Está consumado, a dívida está paga. E Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14 diz assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. E olha o que diz aqui: Ele cancelou o registro da escrita de dívida contra nós, removendo-o e pregando na cruz. A sua dívida foi paga. A sua dívida foi paga. A morte de Jesus trouxe vitória. E sabe qual é o tema dessa noite? A vitória final é de quem morre. A vitória final é de quem morre. Que estranho, não é verdade? Normalmente, quem perde é quem morre, e quem vive é quem ganha. Mas espiritualmente falando,
a vitória final é de quem morre. E aí, a gente ouve Jesus dizendo o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, olha o contraste. Para você achar vida, você precisa perder. Para você ter vida, você precisa morrer. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa à sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus disse assim: você precisa negar a você mesmo, renunciar a si mesmo, você precisa morrer. E a pergunta é: Jesus fez isso? Ou não? Alô? Hello? Jesus negou a si mesmo? Jesus renunciou a si mesmo? Mas aonde estava a força de Jesus para renunciar a si mesmo? Na dependência do Pai. Era na dependência do Pai que Jesus recebia força cada dia para ele poder ser um vitorioso. E hoje ele está dizendo para você: você quer ter vitória espiritual? Você precisa morrer. E aí a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: dia após dia morro. Dia após dia morro. E aí a gente pergunta: mas como isso? Como? Romanos capítulo 6, verso 34, Romanos capítulo 6, versos 3 e 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo representa morte e ressurreição. Todos os que são batizados, eles são batizados na morte de Jesus. Porque quando você morre, quando você entra no tanque batismal, o pastor pega na sua mão e você vai deixar o pastor sepultar você, porque você está morto para o pecado. Você se entrega, o pastor imerge você, e depois ele emerge você, ele traz ele de volta, como símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: todos os que são batizados, eles são batizados na morte e na ressurreição. Quantos aqui já foram batizados? Deixa eu ver as mãos. Nossa, a maioria, que legal. Quantos ainda não foram batizados? Deixa eu ver as mãos. Algumas pessoas. Essa é uma experiência, o batismo é uma experiência de morte e vida, morte espiritual, morte para a velha vida de egoísmo e ressurreição para a nova vida de amor. Agora, pastor, mas como que eu vou fazer? Eu vou entrar no tanque batismal todos os dias? Não dá. Mas você precisa morrer cada dia. Romanos capítulo 8, verso 8, 11 a 14, diz assim: por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede,
Porque se viverem de acordo com as exigências dela, ou seja, dessa natureza humana, vocês vão morrer. Se contudo pelo poder do Espírito fizessem morrer as obras do corpo, vocês vão viver. Cada dia a gente precisa passar pelo processo de morte e ressurreição, cada dia, cada dia. Mas eu pergunto para você, você acha que é fácil morrer? Você acha que é fácil morrer? Você acha que essa natureza pecaminosa que está dentro de nós é fácil de ser eliminada? É muito difícil. E aí o apóstolo Paulo, olha, ele em Romanos 7, verso 18, 19 e 24, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Acabei de brigar com a minha mulher por um motivo tonto. Vou sair para caminhar, para esfriar a cabeça, e penso, como que eu pude falar o que eu falei para ela? Como que eu pude perder o controle desse jeito? Eu vou voltar, e quando chegar eu vou dar um abraço e vou pedir perdão para ela. E aí você caminha um pouco mais, quando volta para casa, você olha para a mulher e vai para o quarto e você tranca a porta. Você havia pensado que deveria pedir perdão e resolver as coisas. Mas o seu coração, a sua natureza pecaminosa, ela leva você para um outro caminho. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Essa é a luta dentro de nós. E por isso que Jesus diz assim, você precisa se negar, você precisa morrer. Mas a gente não consegue, nós não conseguimos crucificar a nós mesmos. Nós precisamos de ajuda. E lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 23, diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Diz assim, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essas. E tem uma coisa muito terrível que eu vou falar agora para você. Eu gosto de pecar. Nós gostamos de pecar. A nossa natureza. É a nossa natureza. É a nossa natureza. A gente gosta de assistir violência, de ver uma briga. E você sabe que a Bíblia diz que Deus detesta a violência. Gostamos de ver imoralidade, gostamos de ficar falando mal da vida dos outros, de ficar comendo aquilo que a gente não deveria comer, beber o que a gente não deveria beber. A gente fica alimentando orgulho, vaidade, arrogância, falta de perdão, ressentimento dentro do nosso coração. Vivemos reclamando em vez de agradecer. Vivemos uma vida egoísta só pensando em nós mesmos. Eu devolvo o dízimo, mas não devolvo o dízimo com tanta alegria. Fala, puxa vida, se eu pudesse pegar esse dinheirinho para pagar uma prestação de um carro. Às vezes a gente gosta de tirar vantagem das outras pessoas. Gostamos de uma vingançazinha. Mas esses somos nós. Somos pecadores, infelizmente. Está dentro de nós.
E aí Jesus diz assim: você quer ter a vitória? Senhor, é o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Você precisa morrer. Você precisa morrer todo dia. Você precisa se batizar em espírito, em verdade, todo dia. Dependência de Deus. Quanto mais perto a gente estiver de Deus, a gente vai perceber que nós somos muito ruins. Que nós pensamos coisas que a gente nunca deveria pensar. Nós reagimos e fazemos coisas que nós nunca deveríamos fazer. E a gente tem que ir para Deus e dizer assim: Senhor, se o Senhor não me salvar, eu vou me perder. Eu preciso, eu não presto. Mas não podemos parar por aí. Sabe o que Deus diz para você? Meu filho, que bom que você está chegando a essa conclusão. Mas eu tenho um caminho para você. É você me buscar todo dia. Cada dia até o último dia. E como isso acontece? Acorda meia hora mais cedo para ler a palavra. Quando você acordar de manhã, diz assim: Senhor, eu quero morrer para essa minha natureza maldita, que me faz fazer coisas que eu detesto, que eu gosto, mas que depois eu detesto. Eu quero hoje morrer, mas eu quero ser ressuscitado pelo poder do Espírito. E na verdade, Romanos capítulo 11, 8, verso 11 diz assim: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará a vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou ressuscitou Jesus, vai trazer o poder para você viver aquele dia. Acorda cedo, faz uma oração: Senhor, estou aqui, eu quero morrer, mas eu quero viver para o Senhor. E aí você vai para a palavra: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Não abra assim, qualquer lugar, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Normalmente não é assim que a gente lê a Bíblia. Escolha um livro da Bíblia. Se você não está acostumado a ler a Bíblia, começa com o livro de Marcos. E aí lê um capítulo por dia. Gasta 20 minutos lendo esse capítulo. Lê uma vez, 2 vezes, grifa. 3 vezes, pensa aquilo e vai pedindo para Deus: meu Deus, fala comigo. E sem que você perceba, o Espírito Santo que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, ele vai trabalhando em você para te dar poder para você viver aquela vida. E aí você vai orando e vai vivendo. E aí no outro dia, sabe o que acontece? Tem que começar tudo de novo. E no outro dia, tudo de novo. Morrer cada dia e viver cada dia. Morrer cada dia e viver cada dia. Até o dia em que Jesus vai voltar. Até um dia em que Jesus voltará. E então Ele vai nos livrar para sempre da presença, do poder e da culpa do pecado. Mas até que isso aconteça, todo dia morre, todo dia, a morte é que traz a vitória. E eu quero ler 2 últimas passagens. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Qual esposa não gostaria de ter um marido cheio do Espírito Santo? Qual marido não gostaria de ter um esposo? Então, isso que eu estava dizendo.
eu falei primeiro qual esposa que não gostaria de ter um marido cheio do Espírito. Qual é o esposo que não gostaria de ter uma mulher cheia do Espírito? Eu falei assim só para ver se vocês estavam prestando atenção. Qual é o pai e a mãe que não gostariam de ter o filho cheio do Espírito? Qual é o filho ou a filha que não gostariam de ter os pais cheios do Espírito? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Quem é que não gostaria? E é exatamente isto que Jesus está propondo. Quer ser o meu discípulo? Eu quero, Senhor. Negue a você mesmo. Você gosta de fazer um monte de coisa, não é? Gosto, Senhor. Quer abandonar isso? Não. Mas isso vai te levar para a morte, para a destruição. Então, Senhor, mas eu não consigo. Eu vou te ajudar. Como? Através da palavra. Eu vou nutrir você espiritualmente. Através do contato comigo. E aí você vai ser forte. E eu vou tirando de você o desejo pelas coisas ruins. E você nem vai perceber isso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. E deixa que eu faça o resto. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso aconteceu com os discípulos. E isso pode acontecer com você. Até o dia em que você possa dizer como Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vitória final é de quem morre. Morre, mas pelo poder do Espírito, ressuscita para a vida eterna. Eu vou cantar uma música agora. Essa música ela fala da nossa vida, do nosso coração, que é um coração vazio, sem amor. E a nossa única chance é a gente pedir para Deus tomar o nosso coração, porque nós não conseguimos dá-lo. E que essa seja a nossa oração, de Deus tomar o nosso coração. Coração tão vazio, tão sem amor pra dar, sem pulsação, sem calor, sentindo a dor do mal, um mal que corta, aflige e tira a força de viver, me faz gritar por socorro e te implorar o teu poder. Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego, estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Vem transformar meu viver,
e me fazer renascer com tua mão. Vem moldar meu coração, é teu. A tua graça buscou-me, me deu a força pra viver. Pagaste o preço da morte, ó meu Jesus. Como esquecer? Cante comigo. Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. E a cada pulsação eu me sinto melhorar. Já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. É tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Quero te entregar meu coração. Quer pedir para Deus com sinceridade de alma, diz: Senhor, tem algumas coisas em mim que eu gosto. Eu tenho que ser sincero com o Senhor. Algumas coisas que eu acaricio, mas essas coisas não são de acordo com a sua vontade. E eu sei que eu preciso morrer, mas eu não quero. E eu nem tenho forças, mas eu quero te pedir que o Senhor venha e me crucifique e me ressuscite. Pega o meu coração, porque eu não consigo entregar para o Senhor. E viva uma vida de sinceridade diante de Deus. Seja sincero. Fale para Ele da sua dificuldade. Não tente esconder de Deus alguma coisa. Ele sabe quem você é. Mas Deus está super interessado em que você encontre o caminho da morte e da ressurreição cada dia. Quer pedir isso para Deus hoje? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer porque, por mais duro que foi para Jesus, quando Ele clamou na cruz, está consumado, Ele bateu o martelo para que a porta da eternidade fosse aberta para sempre, para que nós pudéssemos ter acesso a ela. Jesus fez a sua parte, mas Ele diz que nós precisamos fazer a nossa, e a nossa parte também não é fácil. Lutar contra a nossa natureza que nos engana, o nosso coração perverso, mas nos ajude a morrer cada dia, para ressuscitarmos com o poder do Espírito cada dia, através da palavra e da oração. E cada dia nós possamos viver uma vida vitoriosa. E se porém nós caímos, que o Senhor nos levante. E dá-nos então a alegria de vivermos na sua presença. E permita que cada dia, a sua luz possa ir brilhando mais e mais na nossa vida. E a gente possa ir recebendo mais e mais poder, para vivermos vitoriosamente
em Cristo Jesus até o dia em que Jesus venha nos buscar e nos livre completamente dessa nossa natureza pecaminosa. Dá-nos essa experiência hoje e sempre. Nós te pedimos, agradecemos em Jesus. Amém. Boa noite a todos, uma semana abençoada, e amanhã o programa continua, você é nosso convidado.